Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoa este novo dia, abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do profeta Naum, capítulo 1, versículos 1 a 3, que diz assim: Esta é a mensagem a respeito de Nínive, que Deus, por meio de uma visão, deu a Naum, que era da cidade de Elcos. O Senhor é um Deus que não tolera outros deuses, um Deus irado que se vinga dos seus inimigos. O Senhor tira a vingança dos seus inimigos e na sua ira os castiga. O Senhor é paciente, mas poderoso, e não deixa os culpados sem castigo. Ele anda pelo meio de tempestades e de ventos violentos. As nuvens são o pó que os seus pés levantam. Estimado irmão e irmã, iniciamos hoje as meditações sobre o livro do profeta Naum. Naum viveu lá pelo ano 700 a.C. Naum presenciou a destruição de Israel, o reino do norte, em 722 a.C., pelo exército da Assíria, cuja capital era Nínive. Uns 100 anos antes da Assíria destruir Israel, outro profeta, o Jonas, lembra aquele que foi engolido por um peixe? Ele foi lá na cidade e anunciou que Deus iria destruí-la por causa dos seus pecados. O povo naquela ocasião se arrependeu e Deus perdoou o povo e não destruiu a cidade. Agora o profeta Naum fala novamente para Nínive que Deus iria destruí-la por causa das suas maldades e pecados. Mas eles não ouvem o profeta e de fato são destruídos em 612 a.C. Embora Deus seja um Deus de amor, Ele também é um Deus justo, para quem não crê nele e não ouve o que ele diz. Assim como o profeta Jonas, a Assíria foi, como no profeta Jonas, a Assíria foi poupada por amor de Deus e porque eles ouviram a voz de Deus, se arrependeram dos seus pecados e pediram perdão a Deus. Agora, como Nínive não ouviu a palavra de Deus através do profeta Naum, não se arrependeu dos seus pecados, Deus iria fazer o que é justo por causa da maldade deles, condená-los e castigá-los. Assim como Deus usou a Síria para ser instrumento do juízo e condenação do povo de Israel 100 anos antes, agora Deus está dizendo que a Síria será alvo do mesmo juízo e condenação por causa da sua maldade e pecado. Só para você ter uma ideia da maldade, impiedade e crueldade dos assírios, eles costumavam queimar crianças até a morte e decepar as mãos dos seus inimigos. O primeiro pecado ou erro cometido pelos assírios e que elevaram aos outros foi adorar deuses pagãos e falsos. Deus não suporta ser trocado por outras coisas, pois Ele é o único Deus e Senhor, como Ele mesmo diz em Êxodo 22 a 6. Eu sou o Senhor seu Deus, não tenha outros deuses diante de mim, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Desde o início da criação, quando o ser humano praticou o pecado, o mesmo erro é cometido e as mesmas consequências acontecem. Trocar o Deus único e verdadeiro por outras coisas que o ser humano inventa como se fossem Deus. O diabo foi expulso do céu porque tentou ser Deus. Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque tentaram ser Deus. O povo de Israel foi destruído porque adorou deuses falsos. O povo de Nínive ouve do profeta Naum palavras duras de castigo porque estavam adorando deuses pagãos. E hoje, mudou muita coisa? O ser humano conseguiu grandes conquistas em todas as áreas da ciência, mas ainda quer ser igual a Deus ou adora outras coisas como se fossem Deus. O Deus deste mundo hoje é o dinheiro. Inclusive tem aquele ditado: o dinheiro traz felicidade. Quem traz a felicidade é Deus, como diz Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do céu, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Por isso, o profeta Naum diz assim para os ninivitas: o Senhor é um Deus que não tolera outros deuses, um Deus irado que se vinga dos seus inimigos. O Senhor tira a vingança dos seus inimigos e na sua ira os castiga. Alguém poderia perguntar: mas Deus não é o Deus de amor? Como ele pode castigar? Deus é o Deus de amor, sim. Foi por amor que Deus criou tudo o que existe e também o ser humano. Foi por amor que Deus chamou Abraão e fez dele uma grande nação, para que dessa nação nascesse o Salvador. Foi por amor que Deus tantas e tantas vezes se aproximou do seu povo, quando o seu povo se afastou dele e o salvou. Foi por amor que Deus enviou os profetas, como Naum, para advertir e prevenir o povo do castigo, para que ele se arrependesse e voltasse para Deus. Foi por amor que Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, ao mundo, para sofrer na cruz toda a ira e castigo de Deus em nosso lugar, como nosso substituto, para pagar os nossos pecados e a nossa dívida com Deus, e conquistar para toda a humanidade o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Foi por amor que Deus enviou seu Espírito Santo para nos dar e preservar a fé, a esperança e o amor através da sua palavra e dos sacramentos. É por amor que Deus hoje nos abençoa, protege, ampara, conduz nossas vidas até chegarmos ao céu, como o profeta diz no texto de hoje: o Senhor é paciente, mas poderoso, e não deixa os culpados sem castigo. Ele anda pelo meio de tempestades e de ventos violentos. As nuvens são o pó que os seus pés levantam. O amor de Deus pelo ser humano está justamente na chance que o ser humano tem dada por Deus de ser salvo pela fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Como diz 1 João 2, 1 e 2: meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Sem essa fé em Cristo, o ser humano vai receber o que ele merece com justiça: a condenação eterna. Estimado irmão e irmã, o livro de Naum é um livro de advertência ao povo da cidade de Nínive, para que eles tomem jeito, se arrependam dos seus pecados, creiam em Deus e vivam de maneira correta. Assim como o profeta foi mandado para Nínive para adverti-los, Deus deixou este livro na Bíblia para nos advertir hoje de que Ele é um Deus extremamente bondoso, amoroso, perdoador, e que salva o ser humano através de Jesus Cristo. Mas,
Se o ser humano rejeitar o amor de Deus em Cristo e viver longe de Deus em pecados, vai ser condenado ao inferno eterno. O castigo vem mais cedo ou mais tarde. Assim, levemos sempre Deus, sua palavra, oração, igreja e vida cristã a sério. Vivamos uma vida consagrada a Deus. Vivenciemos os princípios e os valores que a palavra de Deus nos traz para nos dar felicidade. Não nos afastemos de Deus. Tenhamos uma fé em Cristo firme e sincera. Vivamos segundo os princípios e valores que a palavra de Deus ensina. Adoremos e sirvamos a Deus com a nossa vida. Evitemos toda forma de pecado e quando pecarmos, voltemos rapidamente para Deus em arrependimento e fé. Quando Naum fala que Deus é um Deus zeloso, quer dizer que Ele ama muito você, eu e todas as pessoas deste mundo. Ele faz tudo por nós para nos fazer felizes. Ele quer cuidar de nós e de nossas famílias. E Ele pode cuidar de nós porque somente Ele é Deus. Mas também Ele quer ser amado e quer que nós deixemos Ele cuidar de nós. Fazendo isso, não precisamos ter medo do castigo de Deus, porque Jesus mesmo diz assim em João 3,16: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus de amor, o único Deus. Que nós possamos levar sempre a sério a Tua palavra, oração, igreja, que vivamos a nossa fé neste mundo mau e injusto. Que nós possamos com a nossa vida honrar e glorificar o Teu santo nome. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.